Vamos falar de Vasco. Renato Gaúcho e o Vasco não chegam a um acordo, pelo menos de hoje, a questão salarial. Vamos falar também sobre Gui, eleito pela FIFA o torcedor do ano, e também vamos falar sobre Ryan, e vamos falar também do Renatão. Eu acho que não tem vascaíno, saco cheio se falar em investidor. Mas olha, ontem houve confusão no nome do investidor. Geral, eu e geral dos colegas confundiram quem era o investidor, e hoje a gente vai passar limpo quem é esse investidor, que é inclusive o clube que ele é proprietário. Tem documentário sobre esse time na Netflix. Tudo isso após a vinheta. Salve, galera do Vascão! Boa noite para todo mundo. E o elenco de férias espalhado pelo globo terrestre. O pai está na França vendo a família. O Felipe Coutinho fez festa agora com o tema do Vasco, né, do aniversário de um dos filhos. E uns estão pelo Nordeste do Brasil, outro pelo Sul. E outros viajando por outros lugares do mundo. Enfim, está todo mundo relaxando. Parte do elenco, a maioria que não vai fazer parte dos planos na sequência de 2025, como o Figueiredo provavelmente será emprestado depois novamente, e outros vão se apresentar dia 27 para o início do Campeonato Carioca, e o elenco principal vai só se representar dia 6. Mas é sempre bom enfatizar isso, porque quando a parte do elenco se apresentar no próximo dia 27, chegar, não ter torcedor falando: ih, cadê o Paé? Ih, cadê o Felipe Coutinho? Que esses aí só vão se representar dia 6. Bom, e hoje teve o segundo tempo da reunião, vamos chamar de segundo tempo, né, da reunião já que ontem houve o primeiro encontro entre o Vasco e o técnico Renato Gaúcho, ou Renato Portaluppi, como preferir, e a sua staff do treinador, que é o Jefferson Ótimo. Esse aí eu desisto de falar alguma coisa. Eu acho que ele deve falar com quem ouve no áudio e ele atende o telefone, mas comigo ele não responde. Desde a temporada passada, quando o Léo Pelé, ele é empresário do Léo Pelé também, era especulado na Bahia por causa do Rogério Ceni. Eu tentava falar, esse aí não responde. Acho que ele, não sei se ele visualiza, deixa ele visualizar, porque tem gente que destrava, né, o azul na visualização, mas é um cara que não responde. Mas de quem liga no áudio, ele deve atender. Mas fontes minhas ligadas ao Vasco disse que houve uma reunião diferente de ontem, que parecia ser positiva. Hoje não foi assim, já que foi falado hoje a questão salarial. E para vocês terem uma ideia, o Renato Gaúcho ganhava no Grêmio mensalmente R$1.500.000. Só de salário, fora luvas, outros direitos que embutidos de premiação em cada título e tudo mais. Mas salário mensal, R$1,5 milhão. Beleza? E o Vasco ofereceu a metade disso.
ou seja, 800 mil. 750 mil mensais. A staff do Renato e o Renato acharam o valor baixo do esperado, que estamos esperando. Qualquer trabalhador, quando ele, pelo menos quem é CLT, quando recebe uma oferta de outro trabalho, se imagina ganhando mais que ganhava no emprego anterior, ou pelo menos o mesmo salário. Ok, esses caras no futebol que ganham muito, deve ter investimentos, né? Fundos para quando estiverem desempregados conseguir pagar suas contas, mas é o normal, é o natural de qualquer trabalhador. Foi demitido em um clube, mas quando recebe o interesse de outro, ouvir que vai ganhar menos que ganhava no emprego anterior, se botando no lugar do Renato, quem diria, que não for clubelístico, né? Não for aquele cara que só olha para o seu clube, numa análise fria, todo mundo diria não. Mas o Renato e a sua staff ficou de analisar, eles devem fazer uma contraproposta. Dependendo aí da contraproposta, o Vasco pode aceitar. Talvez pense em um meio termo para que o Renato seja o técnico do Vasco em 2025. No momento, diria que está mais para não ser. Eu espero só que o Pedrinho tenha um plano B. Mas dizem, desde a época da 77, que o Pedrinho vive tendo um plano. Mas tem um molequinho aí que jura que é estudante de jornalismo, que defende a diretoria para qualquer coisa, deve depois fazer o vídeo detonando isso aqui. Esse meu vídeo. É um defensor do... Bom, mas deixa para lá. E o Gui foi eleito o torcedor do ano, merecidíssimo, parabéns ao Gui. Um guia, assim como a Giovana e meninos e meninas da idade deles, essa nova geração de vascaínos, 7, 8 anos, mais pela influência de seus pais, e eles ainda não tiveram a oportunidade que eu tive, que os pais deles tiveram, de ver o Vasco campeão. E eles merecem ver o Vasco campeão. Espero que o Pedrinho tenha isso na consciência, até porque o Pedrinho foi atleta profissional, fez parte do elenco das melhores conquistas da história do Vasco, a Libertadores, os 2 brasileiros seguidos, quase seguidos na verdade, 97 e 2000. Então, que ele tenha isso na consciência e desculpe, coloque no próximo investidor a importância até para continuar tendo novos torcedores, times competitivos. Bom, fica aí, mas parabéns ao Gui, muito merecido. E olha, eu quero que no ano que vem ele seja bicampeão do torcedores do ano, que ele merece muito. Eu nunca vi um dia, a gente sempre está lá em São Januário, mas eu nunca vi um dia. Nós colegas viram falando que é um garoto muito inteligente, muito dócil, que todo mundo se sente feliz com a presença dele.
Parabéns, Raoni, pela sua conquista. Bom, e a Fiorentina da Itália fez uma proposta ao Vasco de 14 milhões de euros. Na cotação de hoje está a 90 milhões de reais. O Vasco vai aceitar? O Vasco jura de dedos de mãos juntas que vai resistir. Já que a probabilidade do Ryan disputar o Sul-Americano na Sub-20 pela seleção brasileira é grande, ele ser titular é grande, e ele se valorizar. E quem sabe o Vasco poder vender ele até por um valor maior. Então, e como o Sul-Americano de Sub-20 será em fevereiro, já vai ter fechado a janela de janeiro, o Vasco está aí de olho de valorizar o jogador até a janela do verão europeu, inverno brasileiro, ou seja, em junho. Vamos ver se falta o Ryan fazer a parte dele. Pelo menos na reta final, nesse ano, no Brasileirão, ele não fez a parte dele. Ainda assim, teve boas propostas aí que eu acho essa proposta da Fiorentina uma boa. Se eu fosse pedir, teria vendido o Ryan. Bom, e teve uma confusão em torno do russo que está gamado pelo Vasco. O outro que está interessado em comprar a SAF vascaína. Já sabemos do grego Mariantes, que o pessoal de São Paulo jura que ele vai abandonar o Vasco para ir para o São Paulo. Pelo que a gente está apurando, não é isso, mas beleza. Tem o italiano Andrea Doro, da Sampdoria da Itália. E ontem a gente falou do russo Lambanov, que vai ter Lambanov, dono de Mônaco. Mas segundo o Paulo Vinícius Coelho, eu tenho até livro dele sobre jornalismo esportivo. Nunca vi o Paulo Coelho na vida, ele fica mais de São Paulo, é palmeirense. Mas segundo ele, o verdadeiro interessado pela SAF vascaína é o Yuri Lopes. Eu não falo russo, pelo amor de Deus. Mas ele é dono da Sandal, que tem um documentário na Netflix sobre esse clube, Sandal até morrer. É um clube que foi campeão da Premier no campeonato inglês até na década de 30. Ou seja, eu, como sou mitomaníaco, nem John Lennon estava nascido quando o Sabraev foi campeão da Premier. Mas era um clube que nessa época de 30, 40, até a década de 60, disputava grandes torneios. E lá o clube decaiu, chegou a cair para a terceira divisão no campeonato inglês. Inclusive, esse documentário da Netflix pega a queda do Samuel para a terceirona do campeonato inglês. Um antigo investidor pega a subida para a Série A, quando o Samuel bateu na trave de subir para a A2, um novo investidor, e pega esse Yelf, que pega atual dono da Sandal, disputando, subindo o A2, e atualmente está brigando para subir para a Premier. Bom, ainda não achei a renda do cara, quantos bilhões o cara tem, mas é mais um interessado pela SAF do Vasco. Eu me simpatizo pela
sabe? Porque é uma história bonita dentro do campeonato inglês. É um time que foi grande, decaiu, tem pelo menos um time da cidade de Salvador que, vamos dizer assim, é grande, entre aspas, dentro daquela, praticamente todos que moram dentro daquela região são torcedores desse clube, mas eles sofrem, choram. Eu lembro até, me assustou até na primeira temporada, que eles tinham, esqueci o nome do jogador, cria deles, que é artilheiro, marcava bons gols, e eles queriam renovar, e eles ligavam para o empresário, e o empresário já estava acertado com o clube. E eu me espelhei muito, e eu falei, isso aqui acontece no Brasil também. O empresário simplesmente ignorava a dirigente, né, do Saudade, e depois disso eles tentaram com o próprio jogador, que, como aqui no Brasil a maioria é assim, também não quis conversa, falou, fala com o meu empresário. E acabou acertando, depois ele foi anunciado com um outro clube. Mas esse é um cara que está assim, fazendo o Santos subir de divisão. Eu não sei como, se caso eles consigam subir para a elite no futebol inglês, como será, se vai ser uma luta para se manter, como deve ser, né, no primeiro ano, pelo menos, futebol inglês, e depois qual é a missão dele. Pelo menos que eu vi no comentário um cara que não me parece ter tanta missão esportiva assim. Mas olha, desculpem, mas como eu falo para vocês, que o Pedrinho tem que receber todos os interessados e avalia qual será a melhor proposta. Eu não falo só na questão financeira, como na questão esportiva também. Tem que casar, né? E fora a estrutura do clube, tudo isso tem que fazer parte da exigência, seja o grego, seja o italiano, seja esse novo russo, e que tem mais dois interessados que não assinaram a nata ainda, deve ser o americano e o árabe. Todos eles têm a missão esportiva e também fazer que a SAF vascaína fique autossustentável a longo prazo. Então, é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno. Boa noite, o resumo da quarta-feira do Vasco. E na quarta-feira vamos fazer um conteúdo de Fórmula 1. Até mais.